paz. Uma palavra poderosa dessa. Nosso pastorzão. Vamos orar? Para começar? Amém, Senhor. Muito obrigado, Pai, por mais uma noite. Muito obrigado por estarmos aqui diante da Tua presença. Muito obrigado por estarmos reunidos aqui para escutar da Tua palavra, para compartilhar da Tua palavra e compartilhar daquilo que o Senhor tem compartilhado ao meu coração, é o coração do pastor Isaías, Senhor. Obrigado, porque eu oro e declaro, os meus irmãos não saem daqui da mesma forma que eles entraram, mas saem daqui com o espírito renovado, com a mente renovada, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal. O pastor aqui falou sobre fé, esperança e o amor. E eu vou começar complementando um pouco, porque hoje a gente vai falar sobre uma vida de fé. Amém? Então, glória. Olha isso. Deus é bom. Vamos começar abrindo lá em Hebreus, capítulo 12. Falamos bastante sobre Hebreus e hoje a gente vai falar bastante sobre Hebreus também. Particularmente eu tenho um apego com o livro de Hebreus. Eu tenho um certo apego, nós não sabemos exatamente quem foi o autor, mas é um livro maravilhoso, uma pedra preciosa que o Senhor deixou para nós. Hebreus, no capítulo 12, vai falar o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo o peso e pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Jesus. É muito bom quando a gente fala de fé e a gente lembra do pessoal do Antigo Testamento, que andaram tanto em fé, Abraão, José, mas a gente tem que manter os nossos olhos fixos em Jesus. Jesus, ele é o motivo da nossa vida, ele é o motivo pelo qual nós estamos reunidos aqui. Ele é o motivo pelo qual nós fazemos o que nós fazemos. Ele é o motivo pelo qual nós caminhamos e nós praticamos a palavra, e nós meditamos na palavra, e nós pregamos a palavra, é tudo sobre Jesus. Jesus, ele é o consumador da nossa fé. Eu acho muito interessante quando o autor aqui de Hebreus, ele fala: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Correr com perseverança aquilo que nos está proposto, aquilo que o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, deixou para nós. Uma missão: correr com perseverança, tendo os nossos olhos fixos em Jesus, vivendo uma vida de fé. E eu quero aqui compartilhar com vocês um pouco sobre o que é a fé. A fé, ela é muito mais do que apenas acreditar. A fé é muito mais do que apenas eu acredito. Mas a fé é confiar de que o Senhor, ele é fiel para cumprir a sua promessa. A fé, ela é confiar que Deus, ele nos confiou algo. Ele tem uma promessa. E ele é fiel para cumprir. Essa é a fé. Essa é a fé. Eu não sei vocês, quantos aqui já andaram de ônibus? Eu acredito que todo mundo já andou de ônibus pelo menos uma vez na vida, por favor, né? Pode até ser de avião também. Nem todos andaram de avião. Eu não andei. Mas é interessante que a gente entra no ônibus. A gente entra no ônibus, pode ser até no Uber. O motorista vai levar a gente para algum lugar. E a gente tem uma confiança tão grande nesse cara, de que ele vai levar a gente para outra cidade, para outro país. A gente entra numa nave, que tem um cara que a gente não faz a menor ideia de quem é, que está pilotando uma nave, que vai viajar para outro continente, e a gente simplesmente entra e confia que ele vai chegar lá. Acontece que a gente precisa tomar cuidado para não entrarmos num local de confiarmos mais em um piloto que é falho do que confiar em Deus. Deus, ele tem uma promessa. Ele é fiel, ele é justo e fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. E nós temos uma posição de confiar nessa promessa. Nós temos uma posição de nos apegar àquilo que o Senhor nos confiou e falar: é isso aqui. Eu vou seguir isso aqui. Isso é viver uma vida de fé. A vida de fé é muito mais do que acreditar que um motorista de ônibus vai nos levar para o centro da cidade. A vida de fé com Deus é acreditar que Ele é fiel e justo.
A vida de fé em Deus é acreditar que a palavra ela é fiel e justa. Isso é a vida de fé. Será que a gente realmente está vivendo essa vida? De nos apegar ao Senhor, de nos apegar à sua palavra, de nos apegar àquilo que Ele deixou para nós, disponível para nós? A vida de fé se baseia nisso. Em confiança em Deus. A fé, ela é perseverante. Vamos abrir, o pastor acabou de abrir aqui, Hebreus capítulo 10, versículo 38. 10, 38. Mas o justo, ele viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. O justo, ele viverá pela fé. Porque a fé, ela nos capacita a continuar, mesmo que a gente não esteja vendo. A fé, ela nos capacita a continuar, mesmo que todas as coisas parecem que estão cooperando para o nosso mal, mesmo que as coisas estejam atentando à nossa vida. A Bíblia fala, o justo, ele vai viver pela fé. Em nenhum momento da Bíblia, em nenhum momento da palavra, Deus olhou para nós e falou, você vai para a terra e lá vai ser tudo fácil. Você vai chegar lá, não vai ter problema nenhum, vai estar tudo aqui na sua mão. Muito pelo contrário. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Mas Ele deixou uma promessa. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso é fé em Deus, é acreditar de que Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Por mais que problema possa vir sobre a nossa vida, por mais que dificuldades possam vir sobre a nossa vida, a gente dá um chute na cara do diabo e fala, não é assim não. Porque Deus, Ele me prometeu algo. Deus, Ele falou que já venceu o mundo. Deus, Ele já falou que venceu o mundo. Agora vamos voltar lá para Hebreus 12. Hebreus 12. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. José esperou 13 anos já a vida dele, desde o sonho até o cumprimento da promessa. 13 anos. Eu acredito que, até eu me coloco nessa fase também, de viver uma geração muito fast food, né? Viver um tempo que a gente quer as coisas muito rápido, quer as coisas assim, tudo na hora. O TikTok, Reels, Shorts do YouTube também não colabora muito para isso. São vídeos curtos, que a gente inicia e tem a resposta rápida, tem as coisas rápidas. Mas quando nós olhamos para as pessoas do Antigo Testamento, José esperou 13 anos, ele manteve a fé durante 13 anos. Ele foi vendido como escravo, ele foi preso, mas ele não desanimou. A promessa se cumpriu, depois de 13 anos. Porque a vida de fé, ela é totalmente dependente de Deus. Provérbios 3, 5 fala, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Quando eu leio esse versículo, eu me lembro muito de Pedro. Lá em Mateus capítulo 14, eu vou até abrir aqui, vocês. Mateus 14. (14, 28). Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus disse, venha. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, o que é reparando? Que Pedro, ele começou a olhar. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou, salve-me, Senhor. Prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Pedro se apegando no seu próprio entendimento. Hebreus 12, 1.
mantendo os nossos olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mantendo os nossos olhos fixos. Pedro, por um momento, estava aqui, andando, caminhando até Jesus, até que ele decidiu olhar para o vento. E quando ele olhou para o vento, ele teve o quê? Ele teve medo. Deus, ele não nos deu o espírito de medo. Deus, ele não nos deu o espírito de covardia. Pelo contrário, ele falou, o justo vai viver pela fé. Pelo contrário, ele falou, não se apegue ao seu próprio entendimento. Confie no Senhor. Eu penso que a vida de fé é como se fosse uma corda. Como se fosse uma corda. Imagine que Jesus está aqui, ó, em cima desse teto, com uma corda aqui para baixo. A gente está segurando a corda, a gente está subindo na corda, Jesus está lá puxando a corda para a gente subir, a gente está se aproximando dele, mas chega um momento que a gente desvia o olhar e decide soltar a corda. A gente cai. Nós caímos. Assim como Pedro afundou. Confiando no seu próprio entendimento. Confiando de que ele era capaz. Mas quando a gente olha, tem os nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, vivendo uma vida de fé, não se apegando ao nosso próprio entendimento, confiando de que Deus é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele prometeu, olhando para as adversidades, olhando para as tentações de Satanás e falando, ei, não é assim não. Olhando para os problemas que o diabo coloca na nossa vida e falando, ei, não é assim não que funciona. A fé, ela não nega, ela não fala, olha, o problema não existe, não é isso. O problema está lá, o problema existe. Mas a fé não se apega ao problema. A fé, ela não se apega à adversidade. A fé é a nossa confiança em Jesus. É a nossa confiança de que Ele é fiel e justo. É a nossa plena confiança de que Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. E se Ele falou que no mundo a gente teria aflição, é porque a gente tem. Eu não sei vocês, mas eu passo bastante. Acredito que todo mundo já passou por bastante. Mas o que me alegra é saber que Jesus, Ele venceu o mundo. O que me alegra é saber que Jesus, Ele já venceu o mundo, já venceu Satanás. E a gente não precisa se preocupar com essas coisas. Elas aparecem, elas batem na nossa cara e a gente fala, oh, estou sentindo nada. Amém? Vocês estão crendo? Estão comigo? Lá em Gênesis, vamos abrir lá em Gênesis. Vamos para a história do homem, o homem da fé, né? Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, do 1 ao 4, não, 12, 1 ao 4, é isso mesmo, é. Gênesis capítulo 12, versículo 1 até o versículo 4. Abraão, o pai da fé, o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá a uma terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aqueles que o abençoarem, e vocês serão benditas, todas as famílias da terra. Versículo 4. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Isso aqui é muito interessante. Abraão, ele deixou tudo o que ele conhecia. Ele deixou tudo o que ele tinha, confiando na promessa de Deus. Confiando naquilo que Deus havia prometido a ele. Abraão viveu pela fé, mesmo sem ver a terra prometida. Mesmo sem ver, ele confiou no Senhor. Mesmo sem ver aquilo, mesmo sem ver a terra. Oh, você vai para tal lugar. Poxa, mas que lugar é esse aí? Meu irmão, só vai. Só vai. Esse ano, eu passei o ano inteiro fazendo a escola de missões.
E muitos alunos, eles vêm de fora. Na real, só tem 4 alunos de Campina Grande. Todo o resto veio de outra cidade. Até de um outro país também. Todos eles vieram de fora e eles, lá conosco, a gente nesse período de despedida. E muitos se perguntaram, poxa, eu vou voltar agora, eu vou para outra nação, mas eu não sei exatamente o que eu vou fazer lá. E aí um dos nossos irmãos falou, você vai, quando você chegar lá, Deus vai falar para você o que você vai fazer. O nosso primeiro passo é obedecer. O nosso primeiro passo é confiar. Deus mandou Abraão ir. E ele não se perguntou, ei, mas eu vou para onde? Só vai. Segura na mão de Deus. É o famoso segura na mão de Deus e vai. É isso. Essa é fé, isso é confiar em Deus. Não é confiar no nosso entendimento. Não é confiar que a gente sabe mais do que Deus. Por mais que você ache que você sabe o melhor para a sua vida, eu te garanto que você não sabe. Eu te garanto que Deus sabe muito mais o melhor para você do que você mesmo. E quando a gente se confia nele, se apega a ele, a gente vai sem saber para onde a gente está indo. Outro caso fantástico é o caso de Noé. Hebreus 11, 7. Vamos abrir aqui rapidamente. Em Hebreus, no capítulo 11. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Noé construiu uma arca. Meu irmão, você sabe o que é construir uma arca? Você sabe o que é nunca ter chovido na terra e Deus falar para você, olha, vai cair tanta água do céu que vai inundar o planeta e você precisa construir uma arca. O que é que você faria? Noé fez o quê? Construiu uma arca. Não bastava só construir uma arca, botou todos os animais lá dentro. Noé, ele agiu em fé, ele viveu em fé. As pessoas chamaram Noé de maluco. Certamente as pessoas chamaram Noé de maluco. Mas ele decidiu se apegar. Ele decidiu confiar na promessa do Senhor para a vida dele. Ele decidiu confiar naquilo que o Senhor havia prometido. Confiando, assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. A fé, ela nos leva a obedecer, mesmo que para a gente pareça ser loucura. Mesmo que para nós pareça ser loucura, a fé nos leva a obedecer. Epa. Vamos voltar aqui. Amém. E você pode se perguntar, poxa, e como é que eu cultivo essa fé tão grande? Essa fé tão genuína? Como é que eu posso cultivar isso? Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Quando nós praticamos a fé, quando nós praticamos a palavra, quando nós lemos a palavra, quando nós temos uma vida com o Senhor, quando nós temos uma vida de oração, fé vai enchendo o nosso coração. Fé vai enchendo o nosso coração. Mediante a uma vida na palavra. É impossível crescermos em fé se não praticarmos a palavra. Impossível. Orar, meditar. Inclusive Jesus fala, tudo que pedires em oração, crendo que já receberam, tudo que pedir em oração, crendo. O que é crer? É confiar. O que é crer? É fé. Crendo que já receberam, assim será com vocês. Essa é a palavra. Isso é Jesus falando. Confiar, confiar.
Não olhar para as adversidades, não olhar para os problemas, mas confiar no Senhor, confiar na palavra, confiar que Ele é fiel e justo. Porque Deus, Ele não nos deu espírito de medo, Deus não nos deu espírito de covardia, mas Ele nos deu o espírito de poder, espírito de amor e de moderação. Ele nos deu o espírito de poder, amor e moderação. Só para parecer que está acabando, eu queria chamar o louvor aqui. Vocês podem vir aqui? Vocês podem vir aqui. Vamos entrar agora, já estamos finalizando, mas vamos entrar agora no versículo da fé. Porque é impossível falar de fé sem falar de Hebreus 11, certo? Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1. A fé é a prova das coisas que não se veem. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é o fundamento de tudo aquilo que nós esperamos. Se nós esperamos, fé. Aquilo que não vemos, fé. Fé. Paulo fala em Efésios capítulo 4, versículo 1. Vivamos uma vida digna daquilo que nós somos chamados. Viver uma vida digna daquilo que Deus, o autor, aquele que nos livrou de todo, que nos livrou do pecado, aquele que nos tirou do império das trevas, aquele que nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Viver uma vida digna. O autor de Hebreus, ele também fala sobre isso, Hebreus 12, 1. Portanto também, visto que temos rodeado tanta testemunha, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Um missionário escocês chamado Oliver Wendell, ele fala: todo chamado é grande quando é perseguido grandemente. Todo chamado é grande quando perseguido grandemente. Abraão, ele seguiu algo. Ele seguiu um chamado do Senhor. Pela fé, ele creu na promessa que o Senhor tinha dado a ele. Porque todo chamado é grande quando é perseguido grandemente. Nós estamos em um tempo maravilhoso do ano. Amanhã é a formatura das escolas. Muita glória. Amanhã os alunos do Rema, os alunos da Escola de Ministro, os alunos da Escola de Missões irão estar se graduando. Rema 2 anos, Ministro de Missões 1 ano. E é muito interessante que nesse tempo a gente encontra muita gente falando: poxa, eu queria tanto fazer um Rema, né? Mas estou sem dinheiro. Assim como você deu um passo de fé, um grande passo de fé ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, o Rema é um passo de fé também. Você pode falar: poxa, eu não tenho dinheiro para fazer o Rema, mas você vai se apegar ao dinheiro? Você vai se apegar a não ter condição de fazer o Rema por causa de dinheiro? Você pode falar: poxa, mas queria fazer a escola de ministros, mas ter que ministrar no final do ano, né? Você vai deixar de fazer uma escola porque você tem que ministrar no final do ano? Queria tanto fazer a escola de missões, mas sabe como é puxada a escola de missões? E vai por mim, é puxado mesmo. Mas puxada a escola de missões. Eu até tenho um chamado missionário, sabe, mas eu tenho um chamado missionário, eu sei que Deus está me chamando, mas é muito puxada essa escola. Não sei se eu tenho coragem de fazer. Meu irmão, se Deus está mandando você fazer o Rema e você não tem condição, vá. Aproveita que os 2 módulos são gratuitos. Se Deus está chamando você para fazer a escola de ministros, vá. Não tenho tempo, não tenho coragem,
vá. Se Deus está mandando você fazer escola de missões, mas é muito puxado, mas Deus está mandando, vá. Porque se Deus manda você ir, é porque existe uma graça sobre a sua vida que vai te capacitar para aquela estação. Se Deus manda, é porque existe uma graça para o rema, existe uma graça para a escola de ministros, existe uma graça para a escola de missões, existe uma graça talvez para o trabalho que você esteja querendo ir agora. Viver pela fé. A Bíblia fala, o justo, ele vai viver pela fé. O justo viverá pela fé. Hebreus 11. Versículo 3. 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Como assim bom testemunho? 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve bom testemunho de ser justo. Os antigos obtiveram bons testemunhos porque eles andaram pela fé. Eles andaram por fé, eles não andaram pelas situações, eles não andaram pelo que eles viam. Noé podia muito bem olhar para aquela arca e falar, eu não vou fazer essa arca aqui não, coisa de maluco. Uma arca desse tamanho, botar um monte de animal aqui dentro. Graças a Deus ele não pensou nisso. Graças a Deus ele seguiu uma vida de fé. Crendo na promessa. Vamos continuar. Pela fé, 5, pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. 6, pois de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que os buscam. 7. Pela fé, Noé divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de um lugar que devia receber como herança. 9. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. 11. Pela fé também, a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já sendo idosa, recebeu o poder para ser mãe. 17. Vamos pular para o 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu a Isaque. 20. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou Jacó e Esaú. 21. Pela fé, Jacó, quando estava prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José. 22. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do Êxodo. 23. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais. Pela fé, Moisés, sendo um homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. 27. Pela fé, Moisés abandonou o Egito. 28. Pela fé, celebrou a Páscoa. 29. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho. Isso no Antigo Testamento, quando nós trazemos para os dias de hoje. Pela fé, Evan Roberts gerou o maior avivamento do país de Gales. Pela fé, Kenneth Hagin fundou o Centro de Treinamento Bíblico Rema. Pela fé, Bud Wright largou tudo nos Estados Unidos para vir ao Brasil abrir uma escola chamada Verbo da Vida. Pela mesma fé e no Verbo da Vida, Jussier e Joanice largaram tudo na liberdade para ir ao Japão pregar o Evangelho. Pela fé, Haasen largou tudo em Campina Grande, na Paraíba, sendo uma mulher solteira, para pregar o Evangelho em países perseguidos. Foi perseguida, mas não colocou a sua vida como preciosa. Para você dar um passo de fé, você não precisa abrir uma igreja, você não precisa abrir uma escola bíblica, você não precisa ir até em uma outra nação. Talvez o seu testemunho de fé seja: eu me formei no Rema mesmo sem ter condições. Eu me formei na escola de ministros, na escola de missões, mesmo que parecesse naturalmente impossível. Mesmo que parecesse que todas as circunstâncias não iam dar para fazer isso. Eu fui lá e me graduei. Porque Deus me chamou.
E nós devemos viver uma vida digna daquilo que nós fomos chamados. Viver uma vida de fé. Viver uma vida seguindo as promessas do Senhor. Viver uma vida seguindo aquilo que o Senhor planejou para nós. Desejou para nós. Porque sem fé é impossível. Diga comigo, impossível agradar a Deus. Amém, meus irmãos? Quero fazer um convite com vocês, para vocês. Não sei se alguém aqui ainda não aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, mas você está tendo a oportunidade de dar o maior passo de fé que você pode dar. Aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida é o primeiro passo de fé. É o primeiro passo de fé. Tem alguém aqui? Amém. Se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, talvez ainda não tenha sido batizado no Espírito Santo, você está tendo a oportunidade de ser revestido com poder. Alguém? Amém. Amém. Então é isso, pessoal. Deus abençoe. Que vocês continuem praticando e meditando a palavra do Senhor. Amém?